estudantes e até aqueles que não creem na palavra de Deus, como o grupo dos ateus, insiste em dizer que Cantares não deveria estar na Bíblia, porque fala muito sobre o dom que Deus deu aos homens. Quando eu digo aos homens, eu estou falando ao homem e à mulher, que é o dom do amor, do sexo, do corpo, dos desejos da carne. Quando a gente se debruça no livro de Cantares, a gente vai ver o noivo Salomão falar dos seios da sua Sulamita. A gente vai ver ela, a Sulamita, falar do corpo do seu esposo, do seu noivo Salomão. Então, para muitos, é um livro que não deveria estar na Bíblia. Muitos o têm como um livro não inspirado por Deus. Porém, nós sabemos que é tão inspirado quanto qualquer outro livro da Bíblia. E quando a gente se debruça nesse livro, a gente entende que, além de ser um livro histórico, realmente aconteceu essa história, realmente houve uma Sulamita, realmente houve um noivo. A gente sabe também que é um livro alegórico, é um livro que tipifica a história, ou tipifica o amor do noivo Jesus Cristo pela noiva amada, que é a igreja. Então, todas as vezes que o noivo fala, nós devemos mergulhar nesse livro entendendo que é Jesus falando conosco. E toda vez que a noiva fala, devemos entender que somos nós, ou deveria ser nós, falando com Jesus. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 1, por exemplo, a noiva diz assim: o meu amado vem. O meu amado vem. Ele vem saltando pelos montes. Eu já falei isso aqui, eu já preguei sobre isso aqui, que ele vem galgando sobre os montes. E esse é o nosso desejo, que o nosso amado noivo um dia venha e venha nos buscar. Glória a Deus. No capítulo de número 6, mais uma vez a noiva vai gritar aos nossos ouvidos e dizer: o noivo, ele desceu ao seu jardim. Aleluia. E ele desceu para fazer duas coisas: primeiro, para apacentar o seu rebanho, e segundo, para colher. Essas são as características do noivo. Quando Jesus nos chamou a mim e a você para esse evangelho, para vivermos essa vida de cristão, primeiro é para que a gente vá um dia morar com Ele, e segundo, é porque Ele quer nos apacentar, é porque Ele quer nos ensinar, nos guiar. Porque qual é o papel do pastor? Guiar, apacentar, zelar, cuidar, defender. Então Ele quer isso por cada um de nós. E segundo, Ele quer colher de nós alguns frutos. Porque, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, não dá para ser crente e não dar fruto. Aleluia. Não, tem gente que é 15, 20 anos de crente, se perguntar, vai dar fruto. Se brincar, quando chegar no céu, porque a salvação não é por obra, então por fé você vai para o céu. Se brincar, evangelho de Deus, tem pessoas que vai chegar no céu com um saldo negativo. Já viu a pessoa nunca fez nada, quer chegar lá devendo. Tem gente que está devendo na questão das obras. Isso porque cada um faz as suas escolhas. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu tenho que buscar fazer o máximo e reconheço que tenho feito pouco. Aleluia. Mas Jesus, Ele vem à terra para apacentar e para colher. Jesus, Ele vem à terra. Quando Jesus entra na sua casa, primeiro é para te apacentar, mas depois Ele vem para colher. Ele quer receber alguma coisa de você. Ele quer colher alguma coisa de você. Então essas são as duas características do noivo. Mas a parte A eu achei interessante, nela eu mergulhei, porque ela diz assim: ele desceu ao seu jardim. E a gente sabe que jardim é um ambiente bonito, é um ambiente agradável, é um ambiente onde todo mundo quer estar, é um ambiente que exala bons perfumes, é um ambiente que tem variedades de flores. Isso é um jardim. E eu descobri na Bíblia que não foi só em Cantares, através dessa alegoria, que Jesus, como noivo, desceu ao seu jardim. Mas quando a gente vai em Gênesis, ainda nos seus primeiros capítulos, a gente vai ver Deus criando os céus e a terra. E a Bíblia vai dizer que Deus planta um jardim no Éden, naquela região
Você pode dar nome a todos os animais que você encontrar por aqui. E eu quero que você cuide desse jardim. E o interessante é que ele não cuida sozinho. Porque a Bíblia diz que na virada do dia, Deus desce no jardim. Lembra lá? Desceu no seu jardim. Deus desce no jardim para conversar com Adão todo. Então, dentro dessa introdução, eu já quero deixar o tema da palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero falar sobre o quarto jardim. Porque já são 4 jardins que Deus desce. Eu acredito, e a Bíblia me ensina, que não haverá um 5º jardim. O último jardim é o 4º jardim. O primeiro jardim foi o jardim do Éden. Deus desceu no jardim do Éden. Era um jardim perfeito. Era um jardim bonito. Era um jardim que tinha tudo. Mas a Bíblia vai dizer que Eva, dentro desse jardim, mesmo sendo perfeito, ela comete um erro. E ela induz o seu esposo a cometer o mesmo erro. E por causa disso, aquele jardim que era bonito, aquele jardim que era protegido, aquele jardim que tinha a bênção de Deus, aquele jardim que tinha a visita de Deus todos os dias, aquele jardim que tinha a comunhão de Deus todos os dias, vira ou se torna um jardim maldito. Porque a Bíblia vai dizer que Deus expulsa eles do jardim. E Deus diz assim: toda a terra seja maldita por causa do pecado de vocês. Aleluia. Então, se é toda a terra, inclusive o jardim foi amaldiçoado, se tornou uma maldição. Então, o primeiro jardim que Deus desceu se tornou um jardim amaldiçoado. Quando a gente vai meditando na palavra de Deus, relendo os livros da Bíblia, a gente observa que Deus continua incentivando a sua coroa da criação, que é o homem, a se formar e a ter um ambiente santificado, porque Deus não desce em ambiente maldito, Deus não desce em ambiente de pecado, Deus não desce em ambiente sujo. Então, todas as vezes no Velho Testamento, depois da queda de Adão, Deus tenta, se é que eu posso usar essa palavra, mas Deus tenta fazer um novo jardim. Deus tenta criar um novo jardim. E Deus desce e encontra um homem justo. O nome dele era Noé. E Deus pensa: eu posso, isso aqui é conjectura minha, eu posso fazer de Noé um novo jardim. Eu posso fazer de Noé um novo jardim, para que eu possa habitar, para que eu possa descer e conversar com os seres humanos. E Deus destrói todo o resto, deixa Noé e a sua família. Mas a Bíblia diz que depois de 40 dias do dilúvio, quando as águas começam a baixar, Noé peca, Noé cai, Noé se torna impuro, os seus filhos se tornam impuros, e Deus não consegue plantar um jardim através de Noé. Deus não consegue plantar um segundo jardim. A Bíblia diz que o tempo passa, Deus acha em Abraão fé, obediência, justiça também. Então Deus diz assim: eu vou plantar um jardim através de Abraão, e faz até promessas a Abraão: de ti eu farei uma grande nação, Abraão, de ti muitas nações serão benditas na terra. Mas a Bíblia diz que Abraão cai, Abraão mente, Abraão passa na frente da promessa de Deus e pega por esposa a sua segunda mulher, Agar, e por causa disso sofre muito. Deus não consegue plantar um segundo jardim através de Abraão. Nossa, mas o nosso Deus é tão amoroso, o nosso Deus nos ama tanto, que Ele tenta com Moisés, Ele tenta com Davi. Eu não tenho tempo. Com Davi, eu acho isso lindo, porque eu sou apaixonado pela história de Davi. Davi, Deus diz assim: ele é um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Já imaginou, irmão Valdiano, Deus chegar, não para o Senhor, Deus chegar para Israel, para a nação, e dizer assim: Valdiano é um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Deus disse para a nação de Israel: Davi é um homem segundo o meu coração. Ele tem tudo para ser um modelo para Deus plantar um jardim. Lembra que Deus só plantou um jardim para Davi, mas Davi peca, Davi erra, Davi toma atitudes que não agradam a Deus. Nenhuma dessas atitudes ele conta a Israel, e Deus diz assim: não é
você igual a areia da praia. Aleluia. E ele mesmo assim ele conta. E Deus mata muita gente por causa do pecado dele. Ele se arrepende, pede perdão, mas a consequência é grande. A sua família foi bagunçada. E Deus não consegue plantar um segundo jardim em Davi. O tempo passa. Depois de Davi vem Asa, outro rei muito bom. Vem Josafá, vem Joás, que com 8 anos de idade disse assim: eu vou trazer uma renovação para Israel. E ele arranca todos os deuses, ele destrói todos os altares, ele restabelece o culto novamente, mas ele não consegue ser um modelo para Deus plantar um jardim. Depois de Joás vem Josias, que é outro também que tem uma grande atitude, mata todos os profetas, os sacerdotes de Baal. E Deus vem de Josias, um homem santo, mas ele não é um modelo para Deus plantar um jardim. Aleluia. Depois de Josias vem Ezequias, e a gente conhece Ezequias, porque foi Ezequias que Deus deu a ele 15 anos de vida a mais. O Senhor disse: você vai morrer, prepara a tua casa, organiza tudo que você vai morrer. Ele debruça, a gente conhece a história, ele debruça, vira a cabeça para o lado e diz: Senhor, lembra que eu te servi todo esse tempo, lembra que eu preguei o teu evangelho, lembra que eu ajudei essa nação a chegar mais perto de ti. E Deus diz assim: vou te dar mais 15 anos, porém você não é modelo para mim fazer o segundo jardim, para me plantar o segundo jardim. Aleluia. E o versículo que nós lemos diz que Deus desceu ao seu jardim. Mas em todo o Velho Testamento Deus não encontra modelo para começar, porque para ter um jardim, quem já foi jardineiro aqui, sabe? Para você plantar um jardim, primeiro você tem que ter a terra, nem que seja no balde. A minha sogra, por exemplo, tem um jardim na casa, já fui na casa da minha sogra. Meu Deus do céu, tem hora que você não consegue passar tanta planta, né? Aquele negócio, porque quem gosta dessas coisas, planta até em baldinho, planta até naqueles vasos pequenos, né? E pendura nas paredes, que agora tem jardim suspenso. Né? O pessoal pendura assim nas paredes, aquela coisa bonita. Por quê? Porque ama isso. E Deus, Ele desceu ao seu jardim. Ele ama o jardim. Mas no Velho Testamento, Ele não consegue plantar um jardim. Mesmo Ele indo na Babilônia. E na Babilônia tem Daniel. Daniel é um homem muito amado. O próprio anjo desceu para dar um recado a Daniel e disse assim: Daniel, homem muito amado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo Daniel, sendo um homem amado por Deus, Deus não consegue plantar nele um jardim. Os 3 jovens que têm uma fé inabalável, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entram numa fornalha e saem, nem cheiro de fumaça tem no seu corpo, nas suas roupas, Deus não planta neles um jardim. Aí a Bíblia vai dizer, ou a Bíblia não, a história vai dizer que depois de Malaquias, a terra passa por um período de trevas, um período tenebroso, 400 anos, 4 séculos, sem manifestação da presença de Deus. Mas depois desses 400 anos, no ano 4 antes de Cristo, no ano 3, alguns historiadores vão dizer, Maria recebe a visita de um anjo. Glória a Deus. Eu imagino Deus lá do céu olhando e dizendo assim: em todo o Velho Testamento eu não consegui plantar um jardim, só o de Gênesis. E Jesus chega e diz: Senhor, o Pai, Deus, não sei, eu vou à terra. Aleluia, Jesus. Vamos mudar a estratégia. Aleluia. E a Glória a Bíblia diz que Deus. Jesus vem. Glória a Jesus. Por 3 anos e meio ele prega o Evangelho. Ele arrasta a multidão, separa para si alguns discípulos, 12 apóstolos depois, mas muito mais de 500 discípulos, a Bíblia vai dizer. E num dado momento, Jesus consegue, e não foi ele que plantou, mas ele ama esse jardim. Aparece um segundo jardim. Jesus é preso nesse jardim. A Bíblia diz que depois da ceia, ele vai para um jardim chamado Getsêmani. Conhecemos esse jardim. Esse é o segundo jardim que Deus usa. Aleluia. Embora não foi ele que plantou, mas João vai dizer: Jesus gostava de ir para o Getsêmani. Ele sempre ia lá orar com seus discípulos. Então, se o primeiro jardim, o jardim lá do Éden, é um jardim que se tornou maldito, o segundo jardim, o Getsêmani, Jesus
para Deus passar aquele cálice sobre ele, ele olha para os seus discípulos e está todo mundo dormindo. Embora estejam todos no jardim, ninguém está guardando como Jesus está. Aleluia, Jesus. Lembra de Adão? Adão tem um jardim para ele. E ele, por desobediência, perde esse jardim. Pedro, Tiago, João e os outros discípulos têm um jardim e tem Jesus dentro desse jardim para eles. E eles não entendem. Eles estão cegos. A Bíblia diz que eles estão com uma escama em seus olhos. E eles não entendem que o Getsemane é um lugar de comunhão. O Getsemane, o jardim, é um lugar de você aprender. Lembra o que, é que Jesus faz no jardim? Ele desce para apacentar e desce para colher. Então Jesus desce lá do jardim para ensinar os seus discípulos, mas eles não entendem. Aleluia, Jesus. Judas, que sabia que Jesus gostava de ir para aquele jardim, para esse segundo jardim, ele leva toda uma multidão. A Bíblia diz que uma corte de oficiais é levada para lá. Uma corte são 600 soldados. Judas foi com 600 soldados da corte dos fariseus, saduceus, homens que se diziam religiosos, mas que lutavam com espada para defender a lei. E eles foram lá porque Jesus era uma ameaça para eles. Entraram no jardim que Jesus estava orando. Entraram no jardim que Jesus estava tentando ter uma comunhão com o seu povo, com os seus discípulos, e prenderam o nosso mestre. Aquele jardim se tornou um jardim de dor, um jardim de traição, porque o Getsemane é símbolo da traição. Porque Judas foi lá e traiu com um beijo o nosso mestre. Aleluia. Esse segundo jardim, Deus sai dele. Assim como ele saiu do primeiro jardim, ele sai do segundo. Jesus é maniatado, amarrado, levado para ser julgado, passa por Pilatos, Caifás, Anás, é cuspido. Jesus é colocado sobre ele uma coroa de espinhos, carrega a sua cruz, é colocado no meio de dois salteadores. Aleluia. Lá na cruz ele diz: Pai, eu consumi o que foi designado para me fazer. Aleluia, Jesus. Mas lembra que eu falei que eu ia falar sobre o quarto jardim? E nós estamos apenas no segundo. E Jesus diz assim: está consumado. Aleluia. Eu já plantei o jardim. Eu já paguei a dívida. Agora a gente tem um jardim para sempre. Aleluia, Jesus. E eu fui perguntar a Deus: Senhor, eu entendi quem é o quarto jardim, eu já digo a vocês quem é. Mas e o terceiro? Quem é o terceiro jardim? Porque aí vai pular. Aí o Senhor diz: vai lá em João capítulo 21, eu vou te mostrar o terceiro jardim. Aleluia. Quando Jesus está orando, a Bíblia diz que ele expira e morre. Ele entrega o seu espírito. As pessoas dizem: Jesus foi morto. Jesus não foi morto. Jesus se entregou à morte. Aleluia. Ele se entregou à morte. Glória a Deus. Quando ele morre, Jesus. tem um senador que ama Jesus em segredo, mas ama Glória a Jesus. Deus. Tem um fariseu que também ama Jesus em segredo. O senador é José de Arimateia. E o fariseu é Nicodemos, um príncipe. Eles compram especiarias e querem guardar o corpo de Jesus em algum local. Só que é sexta-feira à tarde. O sábado já estava virando. Então a Bíblia, João vai dizer assim: por causa do sábado, e ninguém podia se contaminar, eles olharam, lá perto do Gólgota tinha um jardim. Quem já leu esse João 21? Tinha um horto. Um horto é um jardim. O terceiro jardim. Não deve ser, mas Jesus está morto, mas ele entrou no jardim. E nesse terceiro jardim, que ele é colocado numa sepultura nova, todo embalsamado. A Bíblia vai dizer que ele entra nesse jardim. Amanhece o sábado. Os discípulos estão todos reunidos com medo, chorando. As mulheres estão totalmente soluçando e pranteando por causa da morte de Jesus. O sábado passa. No domingo pela manhã, Aleluia. eu não sei se o Espírito Santo desceu ou se o próprio Jesus subiu, mas a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou dentro desse terceiro jardim. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No terceiro jardim, mesmo sendo um jardim símbolo de morte, no terceiro dia se transformou no jardim da vida, porque Jesus Aleluia. ressuscitou.
E quando ele ressuscita, como o jardim é um cemitério, ele não pode ficar. Se não tem vida, lembra lá Isaías? O próprio Ezequiel vai dizer assim: só os vivos louvam a Deus. Então Jesus está sozinho dentro do jardim. Para ele não é interessante. Ele sai desse jardim e a Bíblia diz que ele se encontra com Maria Madalena, depois se encontra com os 12, 8 dias depois ele se encontra com os 12, os 11 melhor dizendo. Depois a Bíblia diz que num espaço de 40 dias ele fica ensinando os seus discípulos. Lembra lá que ele fica apacentando os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer: 10 dias antes do Pentecostes, ele sobe e assunto aos céus. Uns varões descem e chega até os discípulos e diz assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai descer. E quando ele descer, ele vai levar vocês para morar e estarem com ele. Glória a Deus, aleluia. Irmão, deve ser onde está o quarto jardim. Aqui eu entro na conclusão. Glória a Jesus. Quando Jesus vai ser assunto ao céu, em reunião com os seus apóstolos, ele diz assim: Glória a Deus. recebei o Espírito Santo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Ficaram em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Glória a E Jesus. depois disso, sereis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Glória a Deus. Eu imagino Jesus chegando no céu, porque o Salmo de número 94, de número 24, ele é messiânico. E a Bíblia diz, no Salmo de número 24, que Jesus chega aos portões celestiais e pede para que esses portões se abram. E alguém dentro dos portões diz: mas quem é que bate a porta? Ele diz: é o Rei da Glória, Aleluia. o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo na Bíblia é tipificado, é uma figura. Aleluia, Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho. Lembra daquela pomba que Noé solta da arca? E essa pomba, depois de algumas vezes, traz um galinho de oliveira. Noé entende que as águas estão baixando. Lembra dessa pomba? Que saiu e voltou com um galinho de oliveira. Ela tipifica o nosso Cristo, que quando veio à terra, voltou com um galinho de oliveira lá para o céu e disse assim: eu plantei um jardim na terra. Glória a Jesus. Nós fomos no Éden, não deu certo. Aleluia, Jesus. Lá no Getsemane eu não consegui comunhão. Aleluia, Jesus. Lá no horto, onde José de Arimateia colocou o meu corpo, não dava para ficar. Depois de 3 dias eu ressuscitei. Aleluia. Mas eu plantei um novo jardim na terra. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim, Atos 2: o Senhor, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é enviada do céu. Quem é enviado? É enviado por alguém. Então o próprio Jesus diz assim: Espírito Santo, está aqui o interesse do jardim, está aqui a quantidade de flores que tem nesse jardim. Desce lá, porque a partir de agora você vai cuidar desse quarto. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês já estão entendendo? Glória a Jesus. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam 120 reunidos. O Espírito Santo paira sobre Jerusalém, mas entra no cenáculo. Ele não vai para o templo, ele não vai na casa de ninguém, ele vai no cenáculo, onde estão 120 flores plantadas por Jesus Cristo. Essas flores estão adorando, exalando o bom perfume de Cristo, como diz Paulo lá em Coríntios. Eles estão exalando o bom perfume de Cristo. O Espírito Santo diz: encontrei o jardim. O jardim é Pedro, o jardim é João, o jardim é Maria. Eu vou a partir de agora cuidar, zelar, apacentar esse jardim. Irmão, dessa eu não entendi. Então deixa eu ser bem mais claro. Você é esse jardim. Porque Jesus disse assim: eu vou edificar a minha igreja. Troca igreja para o jardim. Eu vou edificar o meu jardim. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia. Tem 2000 anos aproximadamente que esse jardim foi plantado. E só cresce com Dalita. Só cresce com Adonis. Meu evangelista, só cresce esse jardim. Esse jardim só exala o meu perfume. É verdade que às vezes a gente chega aqui, eu cheguei hoje aqui quebrado. Às vezes a gente chega com um gatinho meio desmontado, né, irmão Diego? Tem dia que a gente chega, mas abre a boca, não seja mais que não sei o quê. Cansado, é verdade. Mas o Espírito Santo diz: opa,
é o quarto jardim. Lá no Éden não deu certo, e graças a Deus. Lá no Getsemane não deu certo, e graças a Deus. Lá no horto, que eu não sei o nome do horto, lá no horto da sepultura não deu certo, graças a Deus. Porque em Atos 2, o novo jardim foi plantado. O nome dela é a igreja. É a igreja amada do Senhor Jesus Cristo, a noiva. Esta noiva, ela é o jardim de Deus. Então Salomão diz assim: o noivo, meu amado, ele desceu ao seu jardim. Sabe, na noite de sexta-feira, dia 19 de 1 de 2024, Jesus está dizendo para você assim: eu vim hoje te visitar, meu jardim. Eu vim hoje aquela mesma comunhão que eu tinha com Adão, eu tenho com você hoje. Toda virada do dia eu vim te visitar. Toda virada do dia eu vim conversar com você. Então deixa eu fazer uma pergunta, não responda para mim, mas hoje, você como jardim de Deus, já conversou com Ele? Você conversou com Ele hoje? Porque na virada do dia Ele desce para conversar no seu jardim. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu não estou enganado, é o presbítero Zé Gomes costuma dizer assim: eu conversei com Ele hoje, eu falei com Ele hoje, Ele está vivo, eu falei com Ele. Por quê? Porque Deus desce na virada do dia para conversar com o seu jardim. Paulo diz que nós, por obrigação, é obrigação, exalar o bom perfume de Cristo. Isso é uma obrigação nossa, porque nós somos jardins. A igreja é um jardim. Você já viu jardim? Pode até ter, mas geralmente quem planta um jardim não planta de uma flor só, de uma planta só, de uma espécie só. Ele tem uma margarida, ele tem a minha mãe, eu já disse aqui, a minha mãe não sei porquê, mas ela planta aquela comigo ninguém pode. Não sei qual é a função daquela planta. Comigo ninguém pode, o nome da planta, irmão. Você pode, né? Não sabe ela que com a igreja ninguém pode, né? Não é ela. Mas todo mundo que tem a sua horta, o seu jardim, a sua plantação, tem diversidades de espécies de planta. A igreja ela tem diversidade. Tem um irmão mais branquinho ali, que é irmão Adonis. Tem um irmão mais coradinho, mais amarelinho, que nem eu. Tem um irmão mais escurinho, que nem o irmão Breno. Tem a irmã assim, a irmã Sara. Sabe por quê? Porque é um jardim de Deus. E juntos nós exalamos um perfume só, que é o perfume de Cristo. Então saia daqui com essa palavra na sua mente. Se as irmãs puderem, prepara aquele louvor, o mesmo louvor que vocês louvaram. Saia com isso na sua mente. Você não é nada mais nem menos do que um jardim para Deus. Agora, você tem uma obrigação: exalar o bom perfume de Cristo. Você tem que exalar o perfume de Jesus. O que é exalar o perfume de Cristo? É as pessoas olharem e verem em você a pessoa de Jesus Cristo. Quem é bom de conhecer cheiro de perfume? De longe você diz o nome do perfume. Olha, o irmão Diego está de Malbec, né? Olha, o irmão Zé de Paulo está com essencial. Isso aí se cheiro inconfundível. Quem conhece sabe. Também pode ser que o irmão esteja com, né? Aquele perfume lá que ninguém gosta. Mas de longe dá para perceber. Então, quando Paulo diz que nós, como jardim, devemos exalar o perfume ou o bom perfume de Cristo, as pessoas têm que olhar de longe e dizer assim: Aparecido, olhar para Ele é mesmo que está olhando para Jesus Cristo. Eu estou vendo Jesus naquela moça. Eu estou vendo Jesus no Breno. Eu estou vendo Jesus nesses jovens. Eu estou vendo Jesus nas irmãs. Eu vejo Jesus no irmão Adonis. Eu vejo Jesus no meu evangelista. Eu vejo Jesus nos meus presbíteros. Sabe por quê? Porque exalamos o bom perfume de Jesus Cristo. Então não deixe de ser um jardim de Deus. Mantenha as portas, as suas portas, sempre abertas para Jesus. Feche para tudo, mas para Jesus mantenha aberto. Ele é o melhor jardineiro que existe. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te regar, deixa Ele cuidar da tua vida, deixa Ele apacentar a tua vida, deixa Ele apacentar
alguém ouvir a minha voz, só quem está ouvindo a voz de Deus, fica de pé, por favor. Só quem está ouvindo a voz de Deus, fica de pé, por favor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro nesse jardim, eu preparo esse jardim para que haja comunhão, para que haja bênção, para que haja um celeiro quarto, para que haja todo tipo de bênçãos que eu preparei para a minha igreja. E faço, e realizo, porque eu sou Deus e continuo sendo Deus. Se tiver pronto o louvor, pode soltar. Se tiver alguém para aceitar a Jesus, vem agora. Você também é um jardim de Deus. Você está um pouquinho afastado, você está um pouquinho com as portas fechadas, mas se Jesus entrar, ele te folga. Se Jesus entrar, ele cuida de você, ele troca as suas roupas, não é isso, meu evangelista? Ele troca as roupas, coloca a sandália nova, louvado seja o nome de Jesus. Ele coloca um cinturão sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, ele coloca uma capacete sobre a sua cabeça e te dá vida nova. As irmãs vão louvar e nós vamos adorar o Senhor. Quem entendeu a palavra vai adorar o Senhor e dizer: Senhor, a partir de hoje eu não quero deixar de ser um jardim. A partir de hoje eu não quero